Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Eu trago para você um tema que também é título. Os cristãos devem questionar o Deus paulino. Por que o Deus paulino? Porque podia ser qualquer outro. No nosso caso, é o de Paulo. Eu tenho revelação divina é que me manda tirar as cartas do apóstolo Paulo da Bíblia e pronto. Eu quero fazer quantos vídeos sejam necessários para evidenciar isso aqui. Para evidenciar que realmente o conceito de divindade que Paulo nos traz é absurdo. Então vejamos só. Eu defendo a lei de Deus e o Evangelho, por isso eu peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Por que não questionar? Por que não questionar? Eu estou fazendo vídeos com base em um, dois ou no máximo 3 versículos. Agora eu trouxe 5. Um trecho muito grande. É um trecho da Bíblia, da Carta aos Romanos, extremamente envenenado. Ele se encontra em Romanos 7, 1 a 5. Esse trecho ele é muito envenenado. Então vejamos só. Os cristãos, com base com base na teologia paulina, eles esqueceram por completo quem é Deus e fica espalhando essas ideias malucas, intoxicando as pessoas, dizendo, olha, a gente tem muita autoridade, porque o nosso cristianismo é aquele do Messias. Vai dizer que o Messias não tem autoridade? Messias tem autoridade, mas a abominável da desolação não, porque ele também responde pelo nome de anticristo, segundo João. Em que ponto Jesus está de acordo com a divindade? O credo niceno foi o nosso símbolo de fé durante os primeiros 350 anos da era cristã. O credo niceno afirma que Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus gerado não criado. Então, o que vem a ser o Espírito de Jesus Cristo? O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. O Evangelho afirma que quando Jesus foi morto, ele entregou ao Pai ou o Espírito Santo aquela porção que lhe tinha sido atribuída para voltar a ser um com o Pai, ou seja, ele se encontra indistinguível no seio do Pai. Ele afirmava, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, eu voltarei ao Pai, tanto faz pedir a mim como pedir ao Pai. Essa é a relação de Jesus com Deus. Essa é a relação de Jesus com Deus que não fere nenhum princípio da divindade única. Não fere nenhum princípio da divindade única. O Espírito Santo é a essência de Deus. O universo espiritual é formado por Deus e pelos anjos. Deus é um Espírito único, que é o Espírito Santo, é a essência de Deus. E os anjos são de duas naturezas. Os espíritos dos seres humanos e os anjos de luz. Então, não há confusão. Então, a divindade fica preservada com a existência de Jesus Cristo. Agora, o que acontece? O que é a divindade de Paulo? É uma coisa confusa, inventada por Nero, para destruir não os cristãos, mas a humanidade. Aquele título que é dado a Paulo de que ele é o apóstolo dos gentios, você imagina que tamanho é a população do gentio desde Adão? Se formou um núcleozinho pequeno que talvez seja um bilionésimo de toda a população humana. Esse bilionésimo de toda a população humana são os judeus. Agora, e o restante? São todos gentios. Com esses, Paulo faz o que ele quer. Manda para o inferno, joga para lá, joga para cá, diz que não tinha lei antes, não tem depois. Então a gente fica ouvindo essa coisa louca, Nero, esse anticristo terrível. Agora, eu queria dizer para você uma coisa. Mas quem é esse abominável da desolação?
é um personagem inventado por Nero, porque Nero encarnou esse personagem, só que com o rosto de Paulo e o espírito do inimigo. Como que o livro de Daniel explica isso? Diz que o abominável da desolação, aquele que se sentaria no lugar de Jesus, Jesus seria morto e na semana seguinte já não haveria mais lugar para ele. Isso é Paulo. As cartas de Paulo aos Romanos, 1º e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, foi adulteradas por Nero para transformar Deus em um monstro e os cristãos em criminosos. Vocês não veem isso? Daniel ainda afirma que o anticristo, o abominável da desolação, destruirá muitos que neles confiarem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Daniel 8:25. O que quer dizer isso? Que a humanidade iria andar escrava desse cara por muitos séculos, mas acabou. Caiu o abominável da desolação. É isso. Então vejamos. Na teologia paulina, tudo se resume à interpretação. Calvinistas interpretam de um jeito, arminianos interpretam de outro. Lutero interpretou de um jeito que levou Hitler ao Holocausto. A nova perspectiva sobre Paulo acusa Lutero de ter interpretado Paulo de modo errado. Jesus e Daniel veem no rosto de Paulo o abominável da desolação, que João chama de o anticristo. Então vamos ler o conjunto de 5 versículos. Romanos 7, 1 a 5. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso você não sabe que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Mesmo que venha a casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Eu não creio que precise fazer nenhum comentário. Você tem medo de quê? Que Deus lhe castigue por considerar esse lixo aqui algo digno de ser colocado no lixo? É isso? Comentários. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso você não sabe que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Comentário meu. Paulo passa da metáfora para a realidade. A metáfora pode até ser bonita, mas a realidade do holocausto não é. E não é só o holocausto, tem mais coisa ruim que Paulo andou fazendo por aí. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Ou seja, aqui é um exemplo completo, terreno, vida real, sem nenhuma metáfora. Não tem nenhuma metáfora, nenhuma figura de linguagem aqui. Agora, a conclusão é uma maravilha, veja só. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Parece metáfora? Por meio do corpo de Cristo. Meu comentário.
uma clara metáfora. Isso aqui é uma clara metáfora. Para pertencer a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venha a dar frutos para Deus. Agora eu digo, paradoxalmente, os paulinos não fazem as boas obras, para que ninguém os acuse de estarem confiando a sua salvação às obras, e sim ao sacrifício de Cristo. Assim, os pobres são sacrificados. Ele não recebe a contribuição para a compaixão, enquanto a igreja cobra o dízimo dos cristãos, com os fundamentos em Melquisedeque. Um mito muito, mas muito antigo. Aquilo que Melquisedeque fez é o exercício da compaixão coletiva que hoje é feito pelo Estado. O Estado cobra, em média, mais de 50%, e tem país aí que cobra mais de 60%, quase 70%. Então, aqui no nosso caso, se você for realmente colocar tudo, dá mais de 50%. Eu diria que se você for colocar muita coisa que em outros estados que cobram mais é gratuito, aí o nosso caso chega a quase 80%. Então, aquilo é a compaixão coletiva. Agora vejamos. Versículo 5º, voltando ao texto. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte. Este é um trecho corrido, quer dizer, 5 versículos seguidos, que nos permite afirmar que a lei de Deus, o pecado e a carne são a mesma coisa. Augusto Nicodemos interpretou corretamente, mas João afirma que o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo ou o anticristo. Esse versículo resume muito bem a doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo, que dizem que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida, mediante fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Como toda a Bíblia ensina, que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, e que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Você não vai tirar as cartas de Paulo da sua Bíblia? Eu convido você a fazer isso. Isso é cruel demais. Você não consegue questionar Deus. Por que não? Por que não? Ou qualquer coisa é Deus para você? Qualquer coisa é Deus para você? Veja o que o apóstolo Paulo faz nessas cartas. Ele brinca com as pessoas de ponta a ponta. Esse trecho da carta aos Romanos, por si só, é terrível. A gente vai analisar um outro trecho que ele fala exatamente o contrário. Ele só fala maravilhas. Ele remete ao capítulo 3 de Gênesis, ao Éden, da maneira mais correta possível. Eu pergunto para você, as cartas de Paulo foram adulteradas ou substituídas? Foram adulteradas, tem algumas coisas boas sim. Mas eu tenho revelação divina para que as cartas do apóstolo Paulo, por ser um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo, ela deve ser retirada de nossas Bíblias. Mas eu também convido você para aquela experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, levar a Deus em oração todas as suas necessidades, estender a mão ao seu próximo com compaixão, tanto quanto sua mão alcance. Considere essa obra importante, que é a reconstrução do cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso, eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que você me ajude se você desejar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.